Paz, queridos, boa noite. Hoje trago uma palavra que é muito conhecida no segmento evangélico, nas campanhas, nas igrejas católicas, que fala do muro de Neemias, que traz uma mensagem de reconstrução, de importar com as situações. E isso vem bem na contramão do que a realidade de hoje está ensinando, né? Hoje, a cultura da sociedade hoje é em si mesmada, né? A pessoa para ela mesma, a cultura da autossuficiência, isso é bom até um certo limite. Eu quero antes fazer uma leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Ontem eu tive um problema com o YouTube, o sermão ficou sem som. Então, tinha muita gente ao vivo, mas não captou o som. E o Instagram também, depois de uma hora, ele derruba a live, né? É só uma hora agora. Então, algumas pessoas perguntaram, mas foi isso. Eu não tenho equipe, a minha equipe é eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, trazendo a mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo 27. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? O que nós vamos ganhar com isso? Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Como eu falei, a mensagem de hoje está no livro do Antigo Testamento, de um homem chamado Neemias, né? E fala da reconstrução dos muros. E por que Deus me levou a fazer essa leitura? Porque o coração de Neemias, ele caminha no entendimento contrário a esse entendimento que Pedro falou, que me parece o entendimento da sociedade, das mídias. Eu não sei quem tanto tem interesses de condicionar a maneira de eu pensar, a maneira de eu achar, né? A maneira que a gente é impulsionado, porque toda hora a gente está sendo movido por aplicativo, por televisão, por mensagens dizendo: não, você não é assim, você é assim, você deve pensar assim. E todo o tempo é um estímulo ao ego da pessoa. Você é muito mais. E os sermões hoje também, não na totalidade, mas muito dos sermões da igreja são sermões do homem em função do homem. O sermão é exaltando as virtudes do homem, as capacidades do homem. E quando se faz isso é bom, porque alimenta a alma da pessoa, dá um ânimo emocionalmente, mas não invoca a solução de Deus na vida da pessoa. E o que eu trago sempre aqui no programa Dias Melhores, e eu sou o pastor Marconi Teixeira, é uma palavra que realmente você será abençoada, mas incluindo Jesus Cristo na sua vida, incluindo Jesus Cristo na sua história. Então, esse texto de Neemias, no capítulo 2, né, que Neemias era alguém que tinha um serviço que se chama copeiro no Antigo Testamento. E não é um serviço muito... Pode parecer que copeiro hoje seria um garçom. Não. Copeiro, naquele tempo, é alguém que
estava todo dia com a vida dele em risco. O ganha-pão dele era colocar a vida dele em risco, porque se um rei fosse se alimentar, o copeiro era a primeira pessoa a comer para saber se aquela comida tinha alguma coisa inapropriada, algum veneno, alguma coisa. Se fosse beber, se fosse comer, então sempre o copeiro ele provava das iguarias do reino, mas até o copo ele tinha que ser o primeiro a passar os lábios e beber no copo do rei, porque alguém podia passar o veneno na boca do copo do rei. Então era uma profissão muito difícil. E alguém que andava no limite, no risco, né? Então devia estar preocupado só com a sua própria vida e o status, né? Às vezes o emprego da gente, para manter o status, o emprego requer muito da gente. Quem está fora só vê o luxo, né? O que recebe, mas não vê o ônus, não vê o preço que a gente tem que pagar, né? Quem está fora julga a gente, a vida de fulano é boa demais, né? Ele trabalha lá, olha, trabalha lá em canto tal, trabalha com rei. Você achou aquele filme 300, né? Os Artaxerxes? É esse camarada, entendeu? É um cara tão poderoso que ele quem acabou com o rei da Babilônia, que prendeu Israel. É um cara que estava acostumado a grandes decisões, a grandes batalhas, de grande sensibilidade. Então tinha muita gente atrás de, com certeza, de matar esse rei. E entre esses, os parentes, porque os reinos eram substituídos antigamente pela morte. Quando a pessoa dava trabalho de morrer numa batalha, aí um parente dava um jeito, né? Um esposo, um filho. Olha a história de Roma e todos os grandes impérios. Alguém da família dava um jeito de desviver ele, né? Para mandar ele para outro hemisfério. Então o rei estava. E o texto Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 2, eu estava pensando em nem ler, mas eu vou fazer uma leitura rápida, só para. Porque tem. Como eu estou em casa, não estou na rádio. Neemias capítulo 2. Vai ser uma maneira de. Neemias recebe apoio do rei Artaxerxes, aquele que eu falei do filme 300, que lutou com os espartanos. Cara, poderosíssimo, a ponto de ser chamado e reconhecido naquela região como um deus. O cara mandava e desmandava e tal. E o versículo que eu. No versículo 2, o rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então ele teve muito medo. O rei era uma pessoa extremamente observadora. Olhou para ele e disse: você não está doente, porque toda hora o rei estava. Quando você convive todo dia com uma pessoa, você sabe. Até um pet que a pessoa esteja dentro de casa, bate o olho e vê como é que está a situação dele. Você imagina alguém que está todo dia comendo com você na mesma mesa, bebendo no seu copo. Você não está doente, não. Essa sua doença deve ser no coração. E ele teve muito medo. Medo por quê? Porque esse rei, para matar um império inteiro, ele estava sozinho. Pastor, hoje onde seria esse império persa? Está muito na moda hoje. Se você não sabe, esse império persa que eu estou falando está em guerra hoje lá no Oriente. É aquele país lá que está lutando contra Israel e contra os Estados Unidos, né? São países que costumeiramente sempre tiveram envolvidos nesses conflitos de guerra, essas coisas. Não é o assunto de hoje. Estou só situando você de que e de quem se está falando. Então, Neemias teve muito medo. Bom, se ele perguntou isso, ele vai me matar. Eu já vivo aqui todo dia arriscado de morrer. Então, o rei diz: a sua doença está no seu coração. E o que é que tinha no coração de Neemias que causou estranheza ao rei? Que Neemias teve medo: por causa do meu coração eu vou morrer. Neemias tinha um sentimento de compromisso, de fidelidade. Essas palavras que eu vou dizer a você estão extremamente em desuso no século XXI, não sei em outros países, apesar de andar muito.
né? Daqui a poucos dias eu estou indo para os Estados Unidos. Eu estou falando do meu país. No meu país, toda hora tem um programa social, um programa da tarde, um programa de influência na televisão, falando a respeito de relacionamento aberto, casamento aberto, de trisal, de quadrisal, porque casamento é coisa do passado. Hoje você é tão poderoso, você não precisa de homem. Minha filha, você é muito poderosa. E meu filho, você é muito poderoso, muito lindo. Você é praticamente um ser alado. Eu não sei como é que você não voa, você não precisa de mulher. E vão separando e vão dizendo a mim e a você o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é apropriado para. E você não tem que ter fidelidade. Isso era coisa dos nossos avós antigamente. Isso aí não existe mais. Compromisso, fidelidade, lealdade, devoção. Devoção relacional, familiar. Isso é coisa de antigamente. Por que querem tirar isso? Porque querem quebrar a pedra de sustentação da sociedade. Quer deixar um povo sem ter o porto seguro para voltar. Quer que as pessoas percam a sensibilidade, a afetividade da família e não se importar mais, como o texto, né? O rei, olha, ele está lá. Ele não disse que estava triste, mas o rei disse, esse é o coração que está doente. Isso aí, do jeito que você está aí, você está forte, está bonito, estou vendo, está corado, tomou agora vinho no meu copo, eu estou vendo que você está saudável. É dentro do seu coração. E dentro do coração desse homem, havia esses valores. Eu vou te explicar por que ele estava triste. Então, ele tinha compromisso, ele tinha fidelidade. E daqui a pouco, meus irmãos, em nome de Jesus, você vai entender como isso é um salvaguarda para a minha vida e para a tua vida. Porque quando a gente não tem por quem se comprometer, não tem por quem ter fidelidade, não tem por quem tem lealdade, devoção familiar, então é você por você mesmo. E quando a coisa ficar difícil para você, se você não tem família, se você não tem apoio, esposa, irmã, amigo, coisa nenhuma, porque você é um semideus, uma diva semideusa na terra, e nem de Deus você precisa de Deus, porque você está acima de uma categoria, porque 24 horas por dia está um aplicativo, uma televisão, uma senhora que fica 3 horas da tarde explicando a você como é que deve ser a vida e dizendo como é e como não é, e colocando Deus no 8º, 5º plano, porque não é mais 2º plano. Eles vão tirando Deus na marra da educação. Não tira Deus da educação. No judiciário, não tira Deus do judiciário. Na política, não tira Deus da política. Daqui a pouco é um povo ímpio, tá entendendo? Voltada aos valores da humanidade. E a humanidade sem os princípios de valores é o temor a Deus, a referência da ética, do compromisso, é no que nos espelhamos com Deus. Então, tira Deus de tudo, resta apenas o eu por eu mesmo, você por você mesmo. E quando tudo é isso, você por você mesmo, se todo mundo é um maioral, não precisa de ninguém, quem vai socorrer a gente? Quem vai estender a mão a você, se você não entende compromisso, fidelidade, lealdade, devoção, relacionamento familiar? E porque esse tipo de coisa é importante ser pregada, embora hoje não seja mais apropriado se pregar isso nas igrejas, porque nas igrejas temos que pregar, não estou falando mal de igreja, estou falando um pastor de 30 anos de pastor, eu acho que eu posso falar que o viável hoje é eu trabalhar o seu emocional de uma forma que você saia dali com o sentimento de que você é realmente aquilo tudo que maravilhoso, e você é o que a Bíblia diz que você é. Mas a Bíblia diz também que, entre as coisas que a Bíblia diz que você é, diz que nós somos filhos de Deus, tememos a Deus, devemos adorar a Deus. Essa parte se tira, né? Não é tão importante. O importante é dizer que você vai vencer. Como? Não é muita explicação. Apenas você vai vencer. E Deus, não. Por que você fica insistindo em colocar Deus e Jesus? Vocês são muito fanáticos. Temos que ser modernos. Somos Brasil, a República Democrática, não é bonito o nome?
tudo que tem república democrática já me parece assim uma coisa que você tem que... Né, a República Democrática do Brasil, que tem partidos comunistas a dar de meio quilo a cada um palmo, tem um político socialista, mas o nome do país é República, como o Congo também é uma república democrática, a Coreia, né, é uma república democrática. Todo mundo pode usar o nome do democrático, quer dizer, eu me importo com o povo, né, a democracia é o povo, o direito do povo, e se... ficarmos apenas nesse nome, aqui não estou falando por isso, estou apenas citando, se ficarmos apenas na questão de entender isso e entender o que essas pessoas que querem só o que eles querem mesmo, né? Os políticos querem mesmo, as autoridades, os grandes empresários, eles têm meta, eles sabem exatamente, eles têm altos programas, têm dizendo exatamente como deve conduzir você, como é que deve encher a mídia. Né? O governo faz muito isso, você não vê, o governo pagou os influencers para dizer tal coisa, porque toda hora a gente está com o celular na mão, está ouvindo aquilo. Precisa falar de Deus? Por que bobagem é essa? Para que a gente precisa de Deus se tem um partido, se tem político tal, né? Então tira Deus de tudo, o julgamento não é só na compreensão, o julgamento, no julgamento tem a lei, e a lei foi feita por outro, então não precisa de Deus, né? Então, esse texto aqui diz respeito que para chegarmos, tenha você 5 anos, 97, 13 anos, 35 anos, 14 anos, 28 anos, 60 anos, 12 anos de idade, para chegarmos até aqui, aonde a gente chegou, é porque alguém se importou com a gente. Isso hoje também não é mais valorizado, né? Tem visitado lá a tua família, teus parentes, não, é muito longe, muito difícil, mas... você não sabe como era difícil, era no tempo que aquela pessoa teve que passar dias e dias, né? Meses e anos, numa rotina pesadíssima, que você não aguentaria 6 meses no alto do seu poderio, né? Porque a gente é acostumado a ouvir que a gente tem poder, mas a gente não tem a força, a resiliência e a determinação de alguém que se importou com a gente para a gente estar aqui. Eu sei que se importou comigo. Eu sei quanto a minha mãe teve que ralar, não tenho pai, então quanto minha mãe teve que ralar para eu estar onde eu estou aqui hoje. E eu sei agradecer as pessoas que ajudaram minha mãe na dificuldade dela. Então hoje, eu sou grato a essas pessoas. Nunca eu posso ajudar e fazer, eu estou ali. Porque na simplicidade daquelas pessoas era o que podiam, o que elas tinham, mas elas se importaram com minha mãe e com o filho dela, que é esse que está falando com você. Então, a primeira coisa que Neemias está dizendo, porque a resposta de Neemias pensou, depois ele orou a Deus. Quando a gente vai ter uma resposta, uma solução, uma determinação, quando você for numa audiência, quando você for fazer uma prova, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer um Enem, eu vou fazer um curso de... precisa orar... e Deus vai dar a resposta, vai cair na hora. Não é isso. É que eu sei que você se esforça, você estuda. E se você ora, na hora Deus vai te dar tranquilidade, vai fazer você lembrar, vai trazer a sua memória. A gavetinha certa vai ser aberta. E quando houver uma questão de dúvida, a sua mente vai ser direcionada, porque você estudou aquilo, então o Espírito Santo vai fazer você lembrar, olha, essa é a resposta mais apropriada, e você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Mas o que é que os próprios educadores querem hoje? Tira essa história de Deus, né? Temos os estoicos, temos a filosofia, temos os conhecimentos, tem a autoajuda. Não estou falando isso porque eu também escrevo livros a respeito disso. Cada um tem a sua função, mas nada substitui a função do cuidado, né, de Deus, o cuidado de Deus. Então, quando o rei pergunta, ele ora a Deus e diz, olha, é porque a cidade aonde meus antepassados casaram. Ele fala 2 coisas maravilhosas. Primeiro, de casamento, que essa sociedade do Brasil hoje querem destruir o casamento, a instituição do casamento, entendeu?
todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser na vida, mas as pedras basilares, né, as pedras de fundamento, tem que existir. Se tirar o casamento, a fidelidade do casamento, o compromisso do casamento, porque é por ali que o casamento é mais ou menos assim, é todo dia. É bom. Você tem alguém, você ama, você é amado, você tem carinho, você dá carinho. Mas todo dia é tempo ruim, todo dia você tem que trabalhar, depois nasce os filhos, e não, aquele serviço e aquela rotina não vai parar mais nunca. Então, com 2 meses, a gente podia dizer, rapaz, isso não é bom não, pronto. Mas não, existe um compromisso, uma chama de fidelidade dentro, que faz a gente ir na chuva, chovendo, com doente, vai com febre, vai com o dente doendo, vai com a unha do pé inflamada, mas vai porque tem as bocas lá dentro de casa para botar, e a pessoa vai porque existe uma... Se não seria mais ou menos o que a sociedade quer, né? Que hoje não temos filhos, né? Eu sou tutor daqui a pouco é quase proibido, que já estão proibindo de chamar pai e mãe, né? Mas daqui a pouco são tutores que estão na minha responsabilidade. Por quê? Porque vai tirando o apego. Eu não tenho que ficar sofrendo por essa pessoa. Né? Já cresceu, por que eu tenho que sofrer? Né? Mas eu sou pai, tenho filhos grandes, e se pede, pai, ajuda aí, a gente não sabe nem por que a gente nem tem, mas vai ter que dar um jeito que a gente tem. Entendeu? Porque o amor é tão grande, o cuidado, a fidelidade. Eu estou falando disso de Neemias. Você pensou que eu falei do muro de Neemias, eu ia falar de tijolo, né? Mas não é não. Como sempre, o tijolo que eu procuro trazer aqui é para a alma da pessoa, para te edificar, tá certo? Então, alguém abriu mão de ser o primeiro lugar. Porque quando a pessoa faz essas coisas que eu estou te dizendo, de sair todo dia cedo, de chegar numa parada com medo, escuro, de ter pessoas estranhas e a gente bota alguma coisinha que a gente tem, o celular é socado lá dentro da... né? Às vezes tem até o do esquema no bolso, que é para... Estou falando da realidade. E vai naquele ônibus, vai sentado, confortado no ar-condicionado, não, já pega de manhã, depois de passar um tempo esperando, morrer, tem que correr para a parada, porque se perder aquele ônibus, o outro só de tal hora, chega lá no trabalho, vai levar uma prensa, então, aí vai no ônibus balançando, depois tem baldeia, vai para lá, vai para cá, chega no trabalho, e depois tem o almoço, né? Eu sei disso porque fiz isso só na repartição, fiz 36 anos e trabalho desde os meus 14 anos. Então, eu acho que dá para mim saber, às vezes que eu tinha almoço, às vezes que eu não tinha, às vezes que eu via gente que, até alguém que ia fazer uma brincadeira depois do expediente. Eu sou crente há 30 anos, mas antes disso eu era uma pessoa como outro jovem qualquer, outro homem. Então, os outros iam... mas eu não tinha esse dinheiro nem para dar uma farreada, para fazer o que chamam de happy hour, porque a responsabilidade gritava mais alto dentro da gente, entendeu? E se tira esse senso dessas palavrinhas maravilhosas que essa sociedade, principalmente essa compreensão socialista que está instalada no Brasil, de colocar em desuso compromisso, fidelidade, lealdade, devoção, pode prestar atenção, não tem nada disso. Nenhum ambiente você vai olhar, não tem mais, nem no esporte, nem na política, né? Estão tirando esses princípios e querem tirar isso da nossa alma, querem tirar isso da nossa família. Compromisso, lealdade, fidelidade, devoção. Mas alguém abriu mão de ser o primeiro lugar por causa de mim e de você. Quando eu era criança, eu falei essa semana, a gente só tomava Guaraná se sofresse um acidente. Olha só que tempo duro que era. E chocolate, aí a minha mãe guardava. Eu me lembro o cheiro do chocolate que tinha vencido. Minha mãe talvez nem entendesse naquele tempo. Eu não sei como é que ela conseguia e comprava um chocolate e guardava para em tempo tal me dar. E quando eu ia comer, eu sabia o cheiro e o gosto. Ainda hoje eu me lembro. Não era como um chocolate fresco. Ele tinha um cheiro, uma trave, mas ela guardou aquilo e ela teve que se privar para ter aquele pouco. Que para você hoje pode ser uma bobagem, você que toma
copinho do negócio e joga o resto fora, que acha que se acha aquilo que os aplicativos que eu estou pregando aqui, né? Estou com 3 celulares, a televisão, o computador, vão te ensinar tudo contrário a isso que eu estou pregando para você nessa noite. Mas se você ouvir o que eu estou te falando, vai te ajudar a se levantar quantas vezes for necessário. Vai te ajudar a seguir em frente, vai te ajudar a entender, vou me levantar porque não é só por mim, vou conseguir porque não é só por mim. E esse compromisso com a outra pessoa, sem ser você mesmo, vai te arrancar de situações, porque Deus vai te ajudar, porque você tem um propósito maior no seu coração. Agora, se for, aí a pessoa perde o próprio gosto da vida, né? Então, Neemias não tinha esse narcisismo. Ele diz: a terra que meus antepassados casaram. Ele lembra da família. Ele lembra que muito da vida dele se deve ao que a família plantou, trabalhou, cortou, quebrou, construiu, lutou, chorou, carregou. Ele não é. Então, Neemias vai ouvir um decreto que ele pensou que seria de morte. E o título desse sermão eu chamei de Decreto Novo. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar isso na tua vida. Um decreto novo. Uma compreensão nova, um decreto novo da parte do rei. Para um rei que tinha matado meio mundo, até o rei da Babilônia, ele mandou dizimar aquele povo tudo. Quer dizer, uma pessoa extremamente agressiva, preparada de guerra. Se esperava que tipo de decreto? Mas como aqui está sendo usado, a Bíblia botou essa história para a minha vida nos tempos daquele tempo e nos tempos de hoje e os tempos futuros, porque a Bíblia vem atravessando séculos. Apesar de pessoas más, pessoas malignas estarem tentando tirar esse santo livro da minha vida e da tua vida, ela tem sobrevivido a cruzadas, a guerra, a perseguição, e mata, e esconde, e daqui a pouco ela ressurge, e é o livro mais lido e produzido no mundo, a palavra de Deus. Então, como Artaxerxes aqui está sendo uma figura do favor de Deus, o decreto novo de Artaxerxes é bom. Então, como eu estou usando como um paralelo esse texto da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, o decreto de Deus para a minha vida e para a tua vida é bom. Ao contrário, né? O povo vai inchando a gente. A Bíblia diz assim, você não tem que ter certo fermento, viver inchado. Eu sou de um tempo que a igreja tinha até cuidado para não elogiar muito a pessoa, porque dizia que a pessoa inchava. E eu sempre fui uma pessoa voltada a instrução não é autoajuda, mas um motivacional. A minha alma é eu gosto de dizer coisas boas e dar direções às pessoas naquilo que eu posso eu até ajudo. Então, eu sempre fui assim, mas a igreja era tão severa nisso e eu não entendia. Por que não pode dizer que ela vai dar certo, que ele fez uma coisa boa, que ele é uma pessoa... É porque já havia um cuidado na igreja antigamente com esse narcisismo de hoje, né? Colocando você em primeiro lugar para você mesmo, né? E eu vou até te explicar aqui, né? A partir do momento que você é tão significativo, empoderado, autossuficiente, então automaticamente eu estou tirando a importância de qualquer outro da tua vida. Se você tem todas essas virtudes, todas essas capacidades, você é o mais belo, você é autorrealizável, você não depende, você é autossuficiente, você resolve tudo, você tem toda a sabedoria, toda a força, toda a capacidade, toda a habilidade, é um semideus, né? É Aquiles,
Áquila, né? É uma pessoa. Então, a partir do momento que você se encontra dessa, eu vejo dessa maneira, eu não preciso do outro. Por que eu vou precisar do outro? E hoje está até. Você não vê a reportagem? Por que cresce o número de pessoas solteiras na Terra? E é verdade. Você sabia? 30% dos lares da Terra, 30% dos lares da Terra estão com uma pessoa só dentro de casa. Porque 24 horas alguém está dizendo, você não precisa, você pode, você é suficiente, mas lá dentro você está dizendo, eu não posso. Mas estão dizendo que eu posso e eu disse que podia, mas eu não tenho nem como dizer que eu não posso. Minha alma está arrasada, eu estou sofrido, não estou aguentando, eu não tenho como saldar isso, eu não tenho como resolver isso, mas o meu status social, né? O meu status, e eu divulgo isso, então eu tenho que sustentar, mas por dentro, quando eu fecho a porta, não tem passos atrás de mim, não tem uma panela batendo atrás de mim, ou é eu mexendo, ou é silêncio total, porque a mídia ensina a separação, e toda separação na natureza põe você no alvo do predador. Quem é o predador? Aquele que Jesus disse que viu roubar, matar e destruir. Eu não sei quem é não, pastor. Estava na avenida, na escola de samba, não viu não? Todo ano tem no carnaval, bota lá, é aquele ali, certo? O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Aí o que é que faz? Você pode... Não, e outra que ele é bonzinho, olha como ele é bonzinho, ele está espancando Jesus Cristo, porque ele é muito poderoso para espancar Jesus. E as pessoas batem palminha, né? E você é poderoso, e a sensação, como tá, né? E até falei essa semana, né? Seguidores, temos milhões de amigos. Eu gosto de assistir um programa de televisão de tarde, que é muito familiar, muito simplesinho, bobinho, eu gosto dessas coisas. E às vezes ele pergunta aos convidados, tem quantos milhões? 18 milhões de amigos, 18 milhões de seguidores, mas na hora que fecha o apartamento tá só. Não tem alguém para olhar nos olhos e dizer, o que está vendo com você? Você está... Igual o rei olhou e disse, seu coraçãozinho não está legal. E você dizer, e a pessoa dizer, não, fica tranquilo, não vai dar certo. Alguém dizer, tenha calma, eu vou te abraçar, eu vou orar por você. Então, se você é autossuficiente, por que eu tenho que pedir oração, pastor Marconi, ou seja quem for, a serva do Senhor, um padre, uma missionária, um pastor, por que eu tenho... Se eu sou auto... Mas lá dentro está doendo, lá dentro você não tem... É porque eu sei o que eu estou falando, tem situações que a gente não tem nem como comunicar, não tem como resolver, não deixa a gente dormir. A gente dorme, o primeiro pensamento de manhã, antes de você botar a sandália, não é vou escovar os dentes, é aquele pensamento daquele peso, daquela situação que está pesando. E como é que você vai dividir? Se você tem que abrir as mídias sociais, você tem que o seu emprego, seu ambiente são de pessoas que entendem que você é uma exclusividade na Terra. Eu não estou aqui diminuindo de nenhuma maneira nós que somos humanos, somos filhos de Deus. Eu estou dizendo que somos bem melhores, somos poderosos quando estamos em Deus. E quando temos os valores de Deus, conforme a gente está falando aqui no texto de Neemias, né? Então, a sociedade tenta apagar a importância do outro. Eu dou importância, meus amigos. Eu não tenho tantos amigos assim. Eu tinha muitos colegas na repartição. Depois que você se aposenta, alguns viram amigos, né? Aqueles mais próximos. Mas eu não desprezo meus amigos. Eu não desprezo aos meus familiares. Eu não desprezo. Isso pode ser a mais simples da Terra. Eu falo de coração. O meu apego, muito pelo contrário, assim, uma pessoa da minha família já tem uma condição melhor, esses eu tenho até mais trabalho porque é outro ambiente, é outra realidade distinta da minha, e esses parentes, assim, que eu tenho pessoas, né, de grandes formações, de grande influência social, aí reclama, né, não vai lá, é porque talvez eu não tenha nem assunto para falar com pessoas tão dignas, né, são pessoas muito melhores preparadas, eu não me sinto à altura nem às vezes mas as pessoas mais simples, e não desaprecio eu sou imensamente grato a essas pessoas.
Eu sei o que essas pessoas fizeram por mim, pela minha família. Eu sou grato, quando fala comigo assim, eu choro e eu digo assim, olha no olho, eu te amo, cara. É meu jeito de ser. É como você chegar numa mansão, entendeu? Você não sabe nem onde se sentar. É diferente de eu chegar numa casa e alguém... Você está aí, pastor Marconi, e eu me sento no chão e a pessoa, não, pastor, aqui não, mas eu quero sentar no chão, é geladinho. A gente está no Nordeste, então, se eu quiser me deitar no chão, eu me deito no chão. Eu valorizo mais a importância do outro, né? Mas a sociedade está ensinando outra coisa. Egocêntricos, né? E tudo é sobre você e para você. Diz o que você precisa e dizendo sempre que tudo é a respeito de você, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu estou com os celulares aqui. E eu estava falando para minha esposa agora. Eu digo, eu vou comprar um suportezinho desse de garra, porque quando chegar nos Estados Unidos, nem todo canto você pode pregar, porque em propriedade privada você não pode. Mas se eu tiver num parque, vou fazer um sermão lá e vou fazer botar um suportezinho daqueles que agarra assim qualquer coisa e faço meu sermão lá nos parques dos Estados Unidos. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu estava pensando nesse negócio do celular, a teoria do selfie. Eu sou do tempo, eu sempre gostei de foto. Então, eu tenho foto com Leila de tantas viagens que a gente fez, e às vezes ou ela tirava foto minha e eu tirava dela, ou a gente pedia alguém para tirar a foto de nós dois, que seria o que a gente ficava mais feliz. E a sociedade foi inventando uma coisa chamada selfie. Presta atenção nisso. Porque exclui a necessidade do outro. E depois aprimoraram isso e diz, não, você tira na frente de um espelho. Porque você está tirando e você está vendo no espelho quanto autossuficiente você é. Você está tirando foto de você mesmo e não precisa de absolutamente ninguém. Você não precisa de Deus. Você está glamorosamente... E realmente, você é uma pessoa linda. Merece tirar foto? Claro que merece. Mas por que isso me deu uma pulga atrás na orelha? Os meus aplicativos, todos eles que você entrar, programa Dias Melhores, YouTube, programa Dias Melhores Instagram, programa Dias Melhores no TikTok. Quando eu começo, dependendo do horário, aí entra muita gente, 600, 700 pessoas, depois dá milhares de pessoas nas visualizações ali, o TikTok ele fica monitorando. E um dia eu recebi uma sugestão de um desses aplicativos dizendo assim, faça mais selfie de você mesmo, porque isso agrada aos seus seguidores. Eu vivo pregando Jesus na minha vida e na tua vida, e o aplicativo dizendo, mostre mais você. Eles querem me direcionar, desvirtuar o meu entendimento, colocando o meu ego em primeiro lugar. Desde quando as pessoas querem ver um velho de cabelo branco, e agora eu estou deixando essa barba branca para ir para os Estados Unidos, as pessoas querem ver aquilo que eu falo da parte de Deus, para modificar a minha vida, para modificar a tua vida, poder de Deus, poder de restauração, cura. As pessoas querem ser tocadas pelo Espírito Santo enquanto eu estou pregando aqui. As pessoas querem lá que eu fique tirando selfie, mas o aplicativo fica dizendo, os seus seguidores, tire mais selfie. Mostre como você é autossuficiente. Você não precisa nem que ninguém tire uma foto para você, porque você resolve tudo só. É uma demonstração da mesma forma que você se vê e se empodera, como hoje está tão usual, né? Uma palavrinha tão costumeira, usual. Você se sente empoderado a cada 30 segundos, lhe empoderando, mas quem diz que lhe empodera não consegue resolver as suas demandas mais básicas, as suas ausências.
Que seja na área financeira, afetiva, emocional. Naquela hora que você está sentado, você respira e você escuta uma música e começa a chorar, porque começa a brotar um monte de realidade de dentro de você. E eu e você precisamos entender que tem um Deus que tem fidelidade na minha vida e na tua vida, que se importa, que gosta, que ele chega assim e diz, não, está acontecendo isso, mas você não está só, está parecendo que está só porque está vivendo, conduzido por uma sociedade que está separando, mas não pode separar de Deus, não pode separar de mim, diz o Senhor. O povo gosta que você... Quase eles dizem, você é praticamente uma constelação de galáxia, né? Eu sou tão importante que eu ia tirar foto para Se eu sou uma galáxia, quem está me sustentando? Pensa nisso. Somos empoderados, somos autossuficientes, mas quem nos sustenta de verdade? Quem faz que durante... A gente vai dormir com um pensamento que eu não ousaria dizer aqui nos telefones, nem na rádio, nem em canto nenhum, mas você sabe muito bem a vontade que às vezes chega na mente, no coração da pessoa, às vezes a pessoa até verbaliza essas coisas assim, porque às vezes não é o que a pessoa quer finalizar uma dor, um sofrimento, e a coisa fica gritando, remanescente dentro da pessoa, e às vezes a gente vai dormir assim, sem expectativas, sem desejar mais nada, e deita a cabeça, mas a Bíblia diz, Deus dá o sono aos seus, e ele trabalha, enquanto a gente está dormindo, Deus vai saneando, vai limpando, já que você não está na defesa, na guarda defensiva de tudo contra Deus, então os impedimentos diminuem, então o agir de Deus na tua vida, e de manhã a gente já, amanhã, como é que tá, fulano? Tá melhor? Rapaz, amanheci até melhor, vamos para frente, né? Mudou. E você não sabe nem porque foi aquela autoajuda que você escutou, foi meu livro que você leu, motivacional, que fez essa transformação da sua alma de noite, foi o poder de Deus na tua vida, de um Deus que se importa, tem compromisso, fidelidade, lealdade, devoção e se relaciona com você. Pastor Marconi, você está pregando aonde? Para sua surpresa, eu estou pregando em Neemias. Bicho, pastor, você nem fala nisso. Exatamente, meu sermão é assim, tá certo? Então, se o TikTok, eu gosto de jogar na cara os aplicativos. Quando o YouTube faz uma coisa comigo, eu digo, o YouTube só me oferece jogo de azar. O TikTok faz isso, porque a gente tem que expressar as coisas que sutilmente eles vão colocando, né? O YouTube, ele fica me oferecendo jogo do Tigrinho por causa da minha idade. Ele acha que toda pessoa que tem mais de 60 anos vai ficar perdendo sua aposentadoria jogando numa coisa que jamais vai ganhar. E eu denuncio 300 mil vezes, eu denuncio. Aí diz, não, mas a gente não sabe por que é. Mas a gente sabe por que é, porque tudo é intencional, tá certo? Nesse ambiente aí não tem gente bobinho, não. E se eu sou já pensou, eu sou uma galáxia autossuficiente do jeito que o TikTok disse que eu era, você imagine um Enzo que é endeusado, é um Édipo, é um narcisista, ele é o cara, e é o Enzo que ele foi preparado para ser ele, quando ele passa, a rua toda tem que celebrar, porque eis que vem passando o Enzo, e o Enzo vai casar com a aluna foi preparada, a aluna é estimulada, a aluna escuta no colégio, na academia, no curso pré-faculdade, onde a aluna é praticamente a perfeição da criação da Terra. Aí, quando casa o Enzo com a aluna, quem vai se sacrificar por quem? Por que Enzo vai ter fidelidade à aluna? Porque Enzo só tem um compromisso com ele mesmo. Ele é quem é o cara, ele é quem merece, ele é merecedor, ele é quem devia... Todo mundo está em função dele, né? O centro dos cosmos. E a aluna muito mais do que ele ainda. A aluna é que se sente. Então, na hora que o Enzo casa com a aluna, e me perdoe se existia esse nome de verdade, nada contra o casamento de vocês, eu já casei mais de 70 pessoas... Eu estou falando de alguém que já casou mais de 70 pessoas, 30 anos de ministério, então, casamento é doação, casamento é essas coisinhas aqui, como é o nome, pastor? Compromisso, fidelidade, lealdade, devoção, relacionamento familiar. Por que você faz isso?
Assim, tem que ser. Eu não sei, meu filho. Quando pensa que não. Quando a minha família chama, essa semana minha família, minha esposa foi levar meus filhos. A gente não mora mais na capital devido à insegurança do nosso estado, que não está diferente do Brasil, né? Devido a essa compreensão socialista que está imperando. E o ônibus quebrou. Enquanto ela estava telefonando para mim, eu já fui ali, já peguei a caminhonete, eu não peguei nem documento. Soltei o pé, 100, 120, 100, 120, 100, 120. Quando eles pensaram que não, estava escutando a buzinada da caminhonete. Bibibi, quem era o papai? Fui buscar. Não tomei nem café da manhã, já era mais de 11h30, 12 horas. Não tomei água, não botei uns documentos. Ainda bem que os documentos hoje são nos celulares, né? Mas então, eles tinham dúvida, ninguém me chamou. Disseram, não, vai chegar muito tarde, que o ônibus quebrou, vai ter que esperar quando vier outro ônibus da capital, assim, não sei nem quando. Mas lá no coração, eles sabiam, meus filhos sabiam, minha esposa sabia, mesmo sem dizer, não, vai fazer outra coisa que não vai ter hora, não. Sabia que há um motor dentro da gente que nos impulsiona a cuidar, a fidelidade, porque eu espelho aquilo que eu recebo e vejo de Deus na minha vida. Agora, se eu não tenho esses sentimentos, essa pessoa vai esperar. Eu vou me esforçar. Por que eu vou me esforçar? Não, eu não preciso nem ter esse desgaste. Eu ia suar. Olha aqui, eu estou no meu bem bom. Mas que tipo de existência é essa que você não tem por quem sacrificar, por se esforçar, por se arriscar? Você não tem que se arriscar por nada, nem. E quando os casamentos se dão hoje, se for dentro desse conceito do Enzo todo empoderado com a aluna, e essa aluna pode ser milhões de nomes, é porque eu pesquisei no GPT, eu digo, diga 2 nomes assim, bem jovens, que jovens adultos, aí o GPT sugeriu Enzo e Luna, porque eu não sabia nem um nome assim, um nome mais moderno. Nós damos suporte ao outro. Não, porque o mandamento de Jesus disse assim, amar o próximo como a si mesmo. A gente se cuida, tem que se cuidar, lógico que tem que se cuidar. Mas tendo sempre cuidado de preservar o cuidado do outro. De ter... Estou me preparando para ir para os Estados Unidos e estava resolvendo umas coisas, fui numa joalharia e mandei polir meu anel e minha aliança. Olha a barroca que tem aqui. E entrou um jovenzinho, pelo jeito dele, assim, umas tatuagens. Eu conheço até os estilos de tatuagem de barbeiro, barbershop, né? Ele tem uns estilos de tatuagem. Você olha assim para os braços desses caras e diz, ele é barbeiro. Não tem... Você olha para o braço do cara, a mão assim, meio afilada como a minha, e o jeito dele assim, eu digo, esse cara é barbeiro. Aí ele, conversando com o Uribe a respeito de uma aliança de noivado. E ele olhou para mim e o cara tava lá com o meu anel, um dos cursos meu e da minha aliança, ele me entregou. Aí quando eu fui botar o dedo, ele ficou olhar. Só que eu nem botei para não sujar a minha aliança, tá guardadinha ali, só vou botar na hora que eu for sair para viajar. Ele olhou, aí em vez de mostrar a aliança, eu mostrei para ele a marca. Aí eu disse, olha, esse sinal, esse metal aí, deixa marcas profundas na vida da gente. E esse ato de comprar aliança por noivado é o primeiro sacrifício de alguém que se importa. Porque o barbeiro novo, um rapazote, ele quer comprar moto, ele quer comprar uma camisa legal, uma t-shirt, uma bermuda, um tênis legal. Jovem quer essas coisas. Mas aí ele gosta de alguém e ele começa a se importar com alguém. E ele vai ter que ralar, porque ouro é caro. Serviço de ourive é caro. Então ele já começa a se deparar com a realidade e ele olhou aquilo e para ficar essa marca, tem que haver muita renúncia, muito sofrimento. Foi maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho 25 anos de casado.
É maravilhoso, mas foi muitos dias eu fazendo ela sofrer, ela me fazendo sofrer, eu fazendo ela ter raiva, ela me fazendo ter raiva. E é assim, mas a vontade e o compromisso com o outro faz a gente superar, e por isso que a gente se chama família. A família do pastor Marconi é linda. É linda, temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, mas o compromisso de cuidar do outro, firmado um dia, até que a morte separe, eu vou cuidar de você. Então isso não sai, não é porque eu aprendi, é uma coisa técnica, teológica. Não, eu espelho isso de Deus, eu não preciso me esforçar para ser isso. O Instagram está te ensinando errado, o YouTube, esses programas sociais da tarde, que eu não quero citar o nome, que você sabe, ensina o contrário, ensina você para você mesmo. Mas na hora de uma necessidade, quem vai socorrer você, quem vai dar um alento a você, quem vai amparar você de verdade, porque a gente não pode sair abrindo o nosso coração das nossas lutas para todo mundo, não tem como, tá certo? A gente não pode sair dizendo às pessoas, não. Então, deixa eu vou pedir perdão 30 segundos, porque ontem houve um problema no Instagram e ele já está avisando aqui que vai fazer a mesma coisa hoje. E antes que ele faça isso comigo, eu vou reiniciar, porque é melhor. A gente vai aprendendo, né, com as coisas. Tá certo. E ele gostou, ele ficou impressionado, ele não olhou mais nem para a aliança dele. Aí depois ele gostou daquilo, do que eu falei a respeito de compromisso, né? Eu mostrei a ele e estou mostrando para você, né? A marca visível, mas a marca invisível aqui dentro. Nós temos a marca invisível de Cristo. A Bíblia diz assim: quanto ao mar, não me inquieto, porque trago em mim as marcas de Cristo. Pastor, foi muita dor em Cristo, então isso é ruim para a minha vida? Não, a Bíblia diz: pelas marcas de Cristo, pelas pisaduras de Cristo, eu e você somos sarados. Mas o que é que a sociedade e o diabo quer? Que você não se aproprie. O que é ser sarado? Ser curado. Em que área? Em toda a área. Jesus entende todas as áreas, ele é especialista, ele nasceu numa manjedoura. Então, num ambiente mais simples, excluído do lado da manjedoura, para o choque de muita gente, que o que eu vou dizer aqui, a manjedoura não tem teto, não, viu? O teto da manjedoura, é porque a gente vê nos presépios, vai ter aquele teto bonitinho de palha. Tem não. Tem não. Lá naquele tempo não tinha, não. Tinha a estrutura de lado, o coxo, aquele negócio que onde botaram Jesus, tinha. No teto não tinha. O teto de Jesus era o céu, e aquilo ali não foi acaso, entendeu? Então Jesus conhece o coração mais simples, as dificuldades mais simples, e conhece também porque chegaram os 3 reis mais ricos que tinha ali, disseram, cada um disse: eu trouxe ouro, outro eu trouxe incenso, eu trouxe o que é mesmo, pastor? Um perfume caríssimo. Esse perfume na árabe agora daí não dá nem para entrada, é uma coisa caríssima. E trouxeram lá. Então Jesus, ele entende. Seja você do estado social que você for. E você precisa dele, e eu preciso também, tá certo? Então, eu estava falando que o compromisso de alguém antecessor da gente, né, um parente da gente, uma família da gente, o compromisso dessa pessoa é que fez a gente chegar até aqui. Que me fez chegar a ser um funcionário público federal, um profissional da saúde, um professor, um pastor, um escritor que eu sou hoje, porque pessoas acreditaram e se esforçaram, cada um no seu tempo, a sua maneira, para que eu conseguisse ser isso hoje. E eu dou valor a isso que eu consegui, tá certo? Só que, junto com a primazia de sermos ensinados 24 horas que estamos em primeiro lugar de tudo, né, que somos merecedores de tudo, também a mídia ensina você insatisfação, né? Isso é um assunto para um outro momento, mas tudo é uma sociedade insatisfeita. E a insatisfação é horrível, tá certo? Que haja mais gratidão dentro do seu coração, tá certo? E, como eu falei, quando eu tenho um compromisso com a minha família, com amigos, isso me ajuda a me levantar. Rapaz, não estou nem podendo, estou aqui com a garganta.
Mas tem que trazer o pão para casa, né? Eu tenho um menino. E vai. Seja você homem, mulher, vai pegar chuva, provavelmente vai pegar. Vai morrer, não vai não, porque Deus, você está cuidando de alguém, claro que Deus vai cuidar de você. Não vai morrer não, não vai sofrer, não vai acontecer nada. Mas não é fácil. Então, quando a gente tem compromisso, nos ajuda a nos levantar. Porque se for pela rapaz, eu tô desisti. Por você, se é por mim, eu tinha. Já escutou isso? Por mim, eu já tinha parado, rapaz. Mas, né? Tem uma aliança, um compromisso, isso é muito bom, isso não é ruim, não é um peso, é o que te ajuda a se levantar. Eu tenho um compromisso com Deus, isso me ajuda porque Ele vai te levantar. Aí é o contrário. Se eu tenho um compromisso com Jesus, eu não vou me levantar só, porque a Bíblia diz: eu te ajudo, eu te esforço, eu te levanto, te tomo pela tua mão direita, porque você é meu. Só que a sociedade diz que a gente não é de ninguém, né? No máximo temos um tutor, quero nos comparar agora a pet, e eu não sou desse tempo de ter tutor pet, não, sabe? O que tiver aqui dentro de casa é meu. Não tem negócio de tutor, não. Se perguntar, é meu. E tem um bocado de negócio aqui em casa. Hoje mesmo, mas antigamente tinha muito mais. O amor de Jesus levantou ele da morte. Deus é amor. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, o amor de Jesus foi o que levantou ele da morte. Compromisso, fidelidade. Não vou nem ressuscitar aqui, para quê? Já morreu, morreu no céu. E céu é a casa dele. Eu voltava nada. Depois do que fizeram comigo, depois do que cuspiram, bateram, humilharam, xingaram, pregaram, furaram, ainda voltar. Mas ele ama. O amor, quem tem amor e compromisso, faz a pessoa se levar. O amor de Jesus por você, o compromisso dele, a fidelidade dele foi o que levantou. Através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Mas foram esses valores. Pode pesquisar onde você quiser, você vai encontrar isso que eu estou lhe dizendo. Ou na teologia, ou no conceito filosófico, sociológico. Pode ser uma forma alegórica, pode ser um pensamento teológico, mas o fundamento é santíssimo. O amor de Jesus. Foi pelo poder de Deus? Foi pelo poder. Foi o Espírito Santo? Foi. Mas o motivo, o amor de Jesus que levantou. O amor, certo? A fidelidade, o compromisso. Fiel àquilo que ele tinha dito. Quando a gente ama, né? Quando a gente se sacrifica. Você não tem compromisso com ninguém. Por que você vai se sacrificar? Eu não tenho compromisso com ninguém. E estamos vivendo uma sociedade assim agora, viu? Separaram tanta gente que eu já vi agora, o que eu estou assistindo muito é que uma mulher cai e os caras passam e olham, e não olha muito. Olha assim, só um pouquinho. Só para ver se caiu mesmo, se quebrou alguma coisa. Mas ninguém toca, ninguém fala, ninguém ajuda, porque separaram tanto a gente, homem de mulher e branco de preto. Eu quero ver me separar eu por dentro, porque meu pai, embora eu não tenha pai que tenha me criado, mas eu tenho a foto do meu pai. E ele é um negro, é ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, uma pessoa muito decente. Não sei o que foi que houve na vida, cada um no seu tempo, não tenho nada de rancor contra ele. Inclusive, fui para o velório dele, entendeu? Não tenho nenhum peso no meu coração. O que eu estou dizendo é que eu sou filho de um negão com a galegona, como chama aqui no Nordeste. Minha mãe já faleceu, meu pai faleceu. Meu pai, negão, com essa voz que eu tenho. Você acha que um branco da minha cor tem essa voz bonita da onde? Então, eu sou filho do negão com a galegona. Aí, como é que essa sociedade socialista vai dividir? Eu por dentro, eu sou o quê? Eles vão dizer que eu tenho que ser inimigo de quem? Dos galegos ou dos negros? Quando somos o Brasil, né? Essa união de todas essas raças maravilhosas, né? Todo mundo. Eu não sou dessa geração. Para mim é uma coisa que é até difícil de eu compreender. Eu sei que sair separando, né? Já falei inúmeras vezes. Eu trabalhei 36 anos. Lá na repartição tinha hétero, tinha gay, masculino, gay feminino. No dia que saía todo mundo. E eu disse a vocês, eu não tinha esse dinheiro para sair farriando, mas às vezes me chamavam, né? Bora, vai, aí não paga nada não.
E é ruim você ir assim, porque os outros comem, você fica com vergonha de comer, porque você não vai poder rachar. Mas eu ia, às vezes. Mas até os gays, que era gay e a gente tava misturado e dava carona a gente, mas não tinha essa. Não, mas hoje é todo mundo empoderado e separado, e mulher aqui, e negra aqui, e branca aqui, loura aqui, não sei o quê, e é uma coisa difícil para a minha geração compreender, tá certo? Não sei se você compreende muito bem e acha que isso é bom. Eu sei que toda separação, quem disse isso foi um homem chamado Jesus Cristo. Tudo dividido enfraquece. Tudo dividido enfraquece. Onde é que eu vejo isso na natureza? Se um crocodilo vai atacar um rebanho de bisonte, um bovino qualquer que esteja bebendo, ele não vai pegar o bolo que está lá dentro, não. Aliás, quando entra o bolo todo dentro do rio, né, que vai atravessar o rio, vem aqueles bichos, entra a manada todinha, a tropa todinha de uma vez, é porque estão unidos e fica difícil de atacar, entendeu? Os hipopótamos querem atacar os crocodilos, porque está unido. Aí aquela gazela que está mais separada, aquele bovino que está mais separado, com certeza ali é que vai ser o alvo. Quando o leão vai atacar, tá um monte de zebra, aí o leão lá vai cercando ali outro, tal, aí ele conseguiu apartar um que separou, aquele vai ser o alvo. E o que é que essa sociedade está nos ensinando? Temos que ser separados porque você é autossuficiente, meu lindo, minha linda, glória a ti, né? É quase um culto à pessoa, você não precisa de Deus para quê? E quando a coisa é pesar demais, por quem você vai se levantar e não vai desistir? Eu, por mim, tinha desistido, mas não vou desistir porque não é só por mim. Aí você pensa que está fazendo um favor? Não! Você está sendo favorecido. Você não desistiu porque você tem uma causa maior. Por isso que você não desistiu, por isso que eu não desisti na minha vida. E eu aprendi, nada gira em torno... Tem muita coisa que gira em torno da gente, mas o mundo não gira em torno de você, né? Por quem eu vou crescer, né? Se temos compromisso com alguém, a gente vai desenvolver e crescer. Pensa que está ajudando aquela pessoa, mas você está desenvolvendo, você está ralando, está progredindo, está evoluindo no seu emprego, no seu estudo, para ter uma vida melhor para essas pessoas. E você está evoluindo, você pensa que está fazendo favor, a gente está crescendo. Se eu não tenho por quem crescer, por quem me desgastar, eu vou estagnar. Por que eu tenho que estudar? Por que eu vou fazer um mestrado? Teve um tempo na minha vida que eu dormia umas 3 horas por dia. Tinha um expediente, tinha que estudar, saía de onde eu estudava de 11 da noite, chegava em casa, rebolava os tênis ou o sapato para um lado, não dava tempo de tirar a calça jeans, não. E 4h30, 5 horas tinha que estar metendo, 4h30, tinha que meter o pé para pegar uma carona, para ir lá ficar na frente do supermercado, para ir para outra cidade onde eu trabalhava, e fazia pesquisa e entrava no meio do mato, e era um negócio de doido, mas eu tinha que me sacrificar para melhorar a vida. Não, porque tem a família. E eu pensei que estava abençoando a família. Estou abençoando a mim, porque assim eu consegui me formar, consegui o status, consegui ser quem eu sou hoje. Eu pensei que estava fazendo para os outros. De fato, é uma via de mão dupla, né? Para os outros. Por quê? Se eu sou solitário, lobo solitário, não tem negócio de lobo solitário, não. Está amarrado lobo solitário, tá certo? Por quem? Precisamos ter o motivo para não desistir. Precisamos ter Deus, precisamos ter Jesus, tá certo? Alguém que te faça ter as coisas diferentes, é aquisição. Isso aí é outra coisa. Não é o motivo da pregação de hoje, né? A aquisição é diferente de crescer, de prosperar, né? Chamam isso de tranquilidade, né? Mas é preferível a gente ter um motivo de se sacrificar e ficar feliz, viu? Não viver por si só. Como eu disse, o aplicativo, né? Os meios sociais querem tirar o compromisso e a responsabilidade. Na verdade, o fundamento é acabar com a família, tá certo? Quando eu falei o Enzo e a Bia, né, naquela hora, a aluna, né, que eu falei, mas vamos dizer que seja a Bia,
Um não vai se comprometer e se doar em função do outro, e os filhos dele. Né? Você vai ter um filho daquele Enzo Lindão, o homem mais top da academia, ele vai ter um filho daquela princesa mais linda que tem na academia, e quando o menininho com os olhos tudo coisado começar a chorar e reclamar, e o dia todinho que Deus dá, ele dizendo, mãe, 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 pai, 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 e o pai tendo que correr, aí se não tem compromisso, vai haver sociedade ainda? A sociedade ou vai, tá certo? Então, o compromisso é porque a gente tem que ir na batalha do. É isso que a gente vê no Brasil, né? O texto que eu li no início, né? Eu vou ter que dividir. Eu escrevi 6 folhas, ou 7 folhas nesse sermão. Então, vou dividir esse sermão de hoje e depois eu vou dar uma continuidade. O que ganharemos se deixarmos tudo por ti, Jesus? O que a gente vai ganhar? E Jesus diz 100 vezes mais. 100 vezes mais. E eu e você só chegamos até aqui porque alguém se sacrificou por nós. Na nossa vida familiar, porque Jesus se sacrificou por mim e por você. Porque alguém se doou, se gastou energia. Porque o propósito maior da vida dessa pessoa era você. Jesus deu a vida dele, porque o propósito maior do Rei dos Reis era você. Que eu e você possamos viver grande, ter um propósito maior. Como a hora já passou 1h07, eu vou dar uma parada e depois, em outro minuto, em outro tempo, eu recomeço esse sermão. Reflita sobre isso que eu falei. Não deixe as influências de quem tem. Nada é à toa. Quem influencia, quem paga. Como eu falei, o governo paga influenciador. Por que o governo ia pagar um influenciador para falar bem do governo? É porque ele tem interesses por detrás. Então, as empresas têm interesses, os políticos, os dominadores do mundo têm interesse. Eles têm os propósitos dele, mas Deus tem um propósito santo para a minha vida e para a tua vida, e os propósitos deles vão se cumprir em nome de Jesus. Nós somos o programa Dias Melhores e eu sou o pastor José Marconi. Fica na paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.